Olá, dou-vos as boas-vindas de novo. O tema principal deste vídeo são as transformações geométricas no espaço 3D, mas também vos vou falar de operações booleanas entre malhas e, finalmente, de projeções planares. Comecemos então por falar das transformações geométricas em 3D e, em particular, na computação gráfica, as principais são as translações, as rotações e as mudanças de escala. Para ilustrar os efeitos destas transformações, vamos utilizar uma figura muito simples em 3D, um cubo centrado na origem do referencial, ou seja, um cubo com centro no ponto 0, 0, 0. Notem que o referencial 3D estará sempre presente. O eixo desenhado a vermelho é o eixo do X, o eixo a verde é o eixo dos Y e o eixo azul é o eixo dos Zs. Para facilitar, podem pensar que a sequência de eixos X, Y, Z respeita a ordem das cores do sistema RGB. Observemos o efeito que tem sobre este cubo alguns exemplos de transformações geométricas dos tipos referidos: translações, mudanças de escala e rotações. Neste exemplo, observamos o efeito da aplicação de uma translação ao cubo inicial. A translação consiste em somar a cada vértice da figura um vetor de deslocamento. A primeira componente do vetor é o valor do deslocamento relativo à direção do eixo do X. A segunda componente do vetor é o valor do deslocamento relativo à direção do eixo dos Y. E a terceira componente do vetor é o valor do deslocamento relativo à direção do eixo dos Zs. Observemos agora o efeito da rotação. O nosso cubo é rodado em torno do eixo dos Zs. Notem que o centro do cubo permanece fixo e para todos os vértices da figura, a coordenada Z fica igual, não muda. Se, no entanto, quisermos realizar uma rotação em torno de um eixo paralelo a um eixo principal, este é o resultado obtido. Observem como a posição do cubo no espaço é afetada, mas o eixo de rotação é fixo. É como se fosse, por exemplo, o eixo central de um carrossel. Resumindo, a rotação em 3D é definida por um ângulo e por um eixo de rotação. Os pontos sobre o eixo de rotação não sofrem qualquer alteração. Dizemos que são invariantes. Passamos agora a ilustrar a mudança de escala. Por exemplo, vejamos o resultado de aplicar uma mudança de escala ao cubo. Notem que o centro do cubo, que se encontra na origem, se manteve, não mudou de posição. É invariante desta transformação. Uma mudança de escala tem sempre um ponto que não sofre qualquer alteração. Este ponto designa-se por ponto invariante e, por omissão, é a origem do referencial. E aplica 3 fatores multiplicativos. Cada fator é relativo a uma das 3 dimensões do espaço. Se, por exemplo, escolhermos um ponto invariante que não seja a origem do referencial, observem como a posição do cubo no espaço é afetada. Resumindo, o ponto invariante pode ser um ponto qualquer, mas se o objeto não está centrado no ponto invariante da mudança de escala, quando esta transformação lhe é aplicada, a sua posição no espaço é afetada. Os 3 tipos de transformações geométricas de que falamos são relevantes para a construção dos modelos digitais. Normalmente, são aplicadas a uma malha poligonal. Vamos ver agora exemplos de operações booleanas que podemos aplicar a 2 malhas para conseguir uma nova malha poligonal. Neste exemplo, vamos modelar uma forma geométrica que se assemelhe a um arco. Partimos de um cubo e de um cilindro, aos quais aplicamos mudanças de escala. E de seguida, fazemos a diferença
entre estas duas formas. Vejamos no exemplo as 4 possíveis operações booleanas. Partindo de 2 paralelepípedos designados por A e B, cuja interseção é não vazia, temos à esquerda o resultado da união de A com B. À direita, o resultado da interseção dos 2 paralelepípedos. E agora, em baixo, à esquerda, o resultado de fazer a diferença A menos B e em baixo à direita, o resultado de B menos A. Avançamos agora para o último ponto da nossa agenda, em que vamos abordar as projeções planares. Sendo que o que faz sentido neste curso é falarmos de projeções sobre o plano. Sim, porque embora estejamos a conceber cenas 3D, estas vão ser desenhadas nas superfícies 2D, que são os nossos ecrãs digitais. Existem 2 tipos de projeções planares, as perspectivas e as paralelas. O que as distingue? As perspectivas são consideradas mais realistas, porque o seu resultado se assemelha à nossa forma de ver. Nós vemos mais pequeno o que está mais longe, ou seja, vemos com encurtamento perspectivo, e isto vai dar origem aos pontos de fuga. As projeções paralelas mantêm todos os paralelismos que existem nos objetos 3D originais. Por este motivo, são as que se usam, por exemplo, no planeamento das casas ou das peças de um automóvel, sendo, portanto, amplamente usadas nas aplicações de CAD, Computer Aided Design, já referidas num outro vídeo. Vemos aqui 2 fotografias que tiram partido do encurtamento perspectivo para criar efeitos engraçados. É muito provável que alguém de vocês já tenha tirado fotografias com efeitos idênticos. Neste videojogo, que simula uma partida de futebol, é usada uma projeção perspectiva. Observem o efeito de encurtamento perspectivo nas riscas do relevado. Elas vão sendo dinamicamente alargadas junto ao observador e mais estreitas junto a uma bancada oposta. Portanto, observamos uma perda de paralelismo. As riscas são originalmente paralelas entre si e na projeção deixam de o ser. Esta imagem, por sua vez, é uma projeção paralela de um modelo virtual de uma casa, que inclui formas paralelepipédicas. Podemos constatar que nesta projeção não há perda dos paralelismos originais, não há encurtamento perspectivo. Terminamos então os tópicos previstos para este vídeo. Deixo-vos aqui uma fotografia intrigante. Como se consegue este efeito? Na realidade, muitos filmes recorrem a este estratagema, quando se pretende simular que uma personagem fala com uma outra de um tamanho muito menor. Vejamos como é simples. Basta tirar partido do encurtamento perspectivo, colocando estrategicamente os elementos da cena em relação à câmara que captura a imagem. Obrigada pela vossa atenção e até breve.